Olá! O TH Entrevista dessa semana vai conversar com o Antony Lima, ele que é diretor executivo da ABMH em Alagoas. Antony, o assunto hoje que a gente quer abordar é sobre aluguel e compra de imóveis pela internet. Você pode dar uma orientação para quem tem esse interesse? Sim, hoje com a internet veio a facilidade de você encontrar um imóvel que atenda à necessidade sua e de sua família. Mas é claro que para isso existem alguns cuidados necessários a serem observados na hora de você identificar esse imóvel e na hora mesmo até de firmar um contrato, seja de compra e venda ou seja de aluguel para esse imóvel. É bastante comum as pessoas estar na comodidade, às vezes, do seu trabalho, naquele intervalozinho de descanso e procurar fazer essa busca pela internet do imóvel que vai atender aquela necessidade. Bem como estar mesmo na sua residência e fazer essa pesquisa. E é importante que ele tenha essa cautela, esse cuidado de averiguar, primeiramente, onde aquele imóvel está localizado. A comodidade que ele vai lhe permitir para aquela pessoa ou para a sua família, a infraestrutura que está perto daquele imóvel, como por exemplo padarias, supermercados, farmácias, etc. Isso influencia muito na hora de adquirir um imóvel nessa localidade. Por quê? Porque facilita a vida daquele consumidor que deseja negociar com o bem. Outro ponto também é importante salutar, a gente ressaltar, é a necessidade dele ter uma pessoa de confiança ou contratar alguém de confiança dele. Corretor de imóveis, no caso. Exatamente, para averiguar em loco a existência e as condições de habitabilidade daquele imóvel. Se realmente aquelas fotos que estão disponíveis na internet é realmente concernente àquele imóvel que está sendo anunciado. É um risco, né? Fechar negócio apenas pelo que está posto na internet. Tem que ir presencialmente. Exatamente. Nós aconselhamos a nunca fechar de pronto um contrato, seja ele de compra e venda, ou seja ele de locação de imóvel, apenas pela internet, sem ter a cautela de averiguar a existência daquele imóvel e as condições de habitabilidade. Outro ponto nodal a ser observado é a questão da construtora. Qual a construtora que está com o imóvel à disposição, o número de empreendimentos que ela já lançou no mercado, o tempo desses empreendimentos, se ela realmente cumpriu com o memorial de incorporação de cada empreendimento, os cronogramas de obra para ver se ela observou e cumpriu esses cronogramas. Isso são detalhes que a pessoa vai averiguar também em relação à construtora, para ver a viabilidade financeira dela no mercado em que ela atua. Por quê? Porque isso evita que a pessoa estrague o sonho da casa própria e que ele venha virar um pesadelo. Não só a compra, como também aluguel por temporada, né? A gente já viu algumas vezes reportagens na televisão que uma pessoa aluga uma casa em outra cidade, geralmente litorânea, e quando chega no local, ou não é o que estava na internet, a infraestrutura, ou até está alugada, ou até não existe. A pessoa que fez aquela oferta na internet não era o proprietário. Como não cair numa dessa? O aluguel por temporada, ele vigora muito, e ele é muito aquecido na alta temporada, final de ano, os feriados prolongados, e aí as pessoas querendo descansar acabam firmando esse contrato, independente de averiguar o bem. E aí quando chega naquela localidade, ele se depara e tem até às vezes tristeza, aborrecimentos. Então é muito importante que, caso aquela pessoa não tenha um conhecido naquela região, naquela cidade litorânea para a qual ele está destinado aí, que ele contrate uma empresa, uma administradora de imóveis ou o próprio corretor autônomo que seja, mas que ele pesquise junto ao CRES daquela localidade o número do CRES daquele corretor e contrate-o para ir até aquele imóvel, para que ele verifique se realmente aquele imóvel está de acordo com a descrição e as características ofertadas diretamente no site onde ele está alocado. Certo, Antony. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Olha, é muito importante, antes de firmar qualquer contrato, qualquer convênio dessa natureza,
que se busque um profissional qualificado para isso, né? Que ele pesquise, que ele veja o contrato que será assinado. Então ele busca naquela localidade o imóvel, ele vai até aquela localidade, ele averigua e também ele tem, isso é fase pré-contratual. Então, logo após essa fase pré-contratual, ele já dá início, ele dá o pontapé, esse pontapé inicial foi dado, ele passa para a segunda etapa, que é a fase contratual. E nessa fase contratual é muito importante que ele tenha um auxílio de um profissional qualificado, de um advogado de sua confiança, para examinar as cláusulas e as condições que estão sendo expostas para ele adquirir aquele bem. Outro ponto de total relevância é ele averiguar se o valor daquele imóvel que está sendo ofertado é o valor real dele no mercado. E aí ele pode fazer também através de pesquisas junto a administradoras de imóveis, bem como a própria vizinhança onde o imóvel está localizado. Isso ele vai ter a média de mercado e ele vai ter a ciência de que ele está fazendo uma boa aquisição. Lima, obrigada pelas orientações. E esse foi o TH Entrevista dessa semana.